Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Sou Rio Fagundes, dia 2 de novembro de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, receitas ótimas. Gente, você que gosta do canal, quer dar uma força financeira pra gente? Conta bancária, tudo na descrição, fica à vontade, não tem valor específico, nem quantidade de vezes, vocês é quem decide, tá bom? Agradeço quem puder. Gente, é o seguinte, vamos falar aqui do caso Celso Daniel. Essa matéria eu não vou comentar ela no final. Ela tem o objetivo de trazer para vocês o andamento do processo desde o seu início até agora. O que aconteceu no decorrer dos anos. Quais as teses, para onde a polícia foi, para onde as investigações levaram, quantas vezes foram fechadas, quem são os envolvidos, o que aconteceu, o porquê e tal. Vamos lá? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, sininho das notificações e vamos, ó. O que se sabe sobre a morte do ex-prefeito Celso Daniel? 17 anos depois. Vamos compreender agora. Assassinato, vamos lá, aqui, deixa eu ver, começa aqui. Assassinato de ex-prefeito de Santo André. Aconteceu em 2002. Caso já foi concluído e reaberto 3 vezes. Revista diz que operador no mensalão citou Lula em depoimento. Isso aqui são... Partido, no entanto, disse que vai acionar a justiça contra a publicação da revista Veja. O PT disse que vai entrar de sola e vai, processá-los. Encontrado morto com marcas de torturas em tiros em uma estrada em Juquitiba, São Paulo, no dia 20 de janeiro de 2002, 2 dias depois de ter sido sequestrado nos Jardins, na capital paulista. O assassinato de Celso Daniel, PT, então prefeito de Santo André, é uma ferida que parece nunca fechar. O primeiro inquérito da Polícia Civil de São Paulo, concluído em abril daquele ano, apontou que uma quadrilha da favela Pantanal da Zona Sul de São Paulo havia cometido o crime, um crime comum, sem motivações políticas. Bom, deixa eu pular aqui as materiazinhas que são relacionadas aqui. Celso Daniel era Vamos conhecer quem era ele, o que ele fazia, né? Celso Daniel era o coordenador do programa de Lula na campanha vitoriosa do petista à presidência. Em 2002, foi substituído por Antônio Palocci. Bruno José Daniel Filho e João Francisco Daniel, irmãos do petista, no entanto, contestaram o inquérito policial, afirmando se tratar de crime político. Para eles, o assassinato de Daniel estava vinculado a um esquema de corrupção envolvendo empresários do setor de transportes e integrantes da Prefeitura de Santo André. João Francisco suspeitava que o assassinato seria uma queima de arquivo. Segundo ele, Celso Daniel era conivente com o esquema de corrupção que desviaria dinheiro para o PT, com a anuência do então deputado federal e presidente da legenda José Dirceu e do então secretário de governo de Santo André, Gilberto Carvalho. Os petistas sempre negaram as acusações, nomes conhecidos esses, né? Bom, aí tem um empresário aqui, uma foto, né? Deixa eu ver, o tal do Sombra aqui, tem uma fotinha dele. Bom, segundo eles, ao suspeitar que os empresários Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, e Rona Maria Pinto, além do secretário de Serviços Urbanos da cidade, Clínger de Oliveira Souza, estariam se beneficiando do esquema de corrupção, Daniel teria decidido sustar os desvios, fato que teria causado seu assassinato. Sombra foi posteriormente apontado como um mandante do crime e condenado, assim como Pinto e Souza, devido à máfia dos transportes na Prefeitura de Santo André. O MP, então, decidiu reabrir o caso em agosto de 2002, buscando apurar eventual envolvimento de Carvalho e Dirceu no crime, já que os petistas, segundo os irmãos de Daniel, estariam se beneficiando do esquema de propina da cidade e da região metropolitana de São Paulo.
O então ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso, Nelson Jobim, entretanto, não levou o processo adiante. Deixa eu ver... Aqui, nova tese a ser investigada. 3 anos depois, em nova retomada nas investigações por parte do Ministério Público de Santo André, chegou-se à mesma conclusão das apurações anteriores. Tratava-se de crime comum. A tese de que o assassinato teria sido planejado por Sombra e que o empresário seria o chefe da quadrilha da favela Pantanal viria apenas em 2012, em nova abertura do caso pelo MPSP, Ministério Público de São Paulo. Chegou-se aí, então, ao entendimento que Daniel era conivente com o fato de que havia propina desviada das empresas de ônibus para abastecimento do caixa do partido, mas que não compactuava com desvios para enriquecimento próprio de atores da operação. De acordo com João Francisco Daniel, quando descobriu os desvios de seu secretário e dos empresários, o petista preparou um dossiê para incriminá-los, que teria desaparecido após seu assassinato. Encerrados os inquéritos, foram julgados e condenados por crime comum os réus da quadrilha da favela do Pantanal. Foram eles Marcos Roberto Bispo dos Santos, Marquinhos, Rodolfo Rodrigues dos Santos Oliveira, Buzinho, José Edson da Silva, José Edson, Ivan Rodrigues, Monstro, Elcio Oliveira Brito, John, Itamar Messias Silva dos Santos, Olho de Gato, e Laércio dos Santos Nunes, Lalo. Apontado como o mandante do crime, o Sombra teve a prisão decretada em 2013 e ficou detido entre dezembro daquele ano e julho de 2004, até conseguir um habeas corpus. Adivinha da onde que veio o habeas corpus, gente? Do STF, Supremo Tribunal Federal. É óbvio, né? Já começava ali. De acordo com o MP, o empresário, morto em 2016, contratou Dionísio de Aquino Severo, que foi, olha, eu lembro disso aqui, resgatado de helicóptero de um presídio de Guarulhos, um dia antes do sequestro do prefeito, para organizar a ação e contatar os demais integrantes da quadrilha da favela Pantanal. Agora presta atenção nesse detalhe aqui, viu, gente, da matéria. Ó. Severo foi preso em 2002 e morto 2 dias depois, dentro da prisão, enquanto falava com sua advogada. Ele tinha um depoimento agendado para o MP quando foi detido. Muito estranho, né? O cara foi preso 2 dias depois. É morto e já tinha um depoimento agendado. Mas calma que essa aqui, ó, isso aqui me lembra o Adélio, hein? Adélio, tu toma cuidado. Vamos embora. Depois dele, outras 6 pessoas ligadas ao crime foram mortas, incluindo testemunhas e um médico legista que confirmou que havia marcas de tortura no corpo do petista, em uma aparente queima de arquivo que enfraquece a teoria de crime comum sustentada pela polícia e pelo PT. Bom, a gente viu pelo caso da Marielle, né, que dentro da própria polícia, lembram do caso Marielle? Nós trouxemos até aqui, né, eles tentaram desviar o rumo das investigações, né, tudo. Vocês lembram disso, né? Testemunhas falsas, aquela coisa toda. Vimos também essa questão agora do porteiro, tentando levar as investigações para outros rumos. Querem tanto descobrir quem matou Marielle, mas no fim das contas só levam as coisas para o lado da não verdade. Vamos lá. O caso chega a Lava Jato. Pronto. Operador do mensalão, Marcos Valério, em testemunho dado ao Ministério Público Federal em 2012, fez pela primeira vez o relato de um caso de chantagem envolvendo Rona Maria Pinto e a alta cúpula do PT. Na ocasião, Valério disse ter havido uma operação realizada em 2004 que tirou recursos do Banco Chaim, passou pela empresa do pecuarista José Carlos Bulay até chegar a empresas indicadas por Pinto para o recebimento do dinheiro.
O valor total teria sido de 12 milhões, metade para pagar contas do PT e outra parte destinada a Pinto a título de chantagem. O partido negou ter realizado a operação. Vocês viram que esse tal de Rona também bateu as botas, né? Engraçado. A transação fraudulenta levou a Operação Lava Jato a prender o empresário do ramo de transportes de Santo André em 2016. Recentemente, o operador do mensalão deu depoimento ao Ministério Público de São Paulo que supostamente implica o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, PT. O UOL não teve acesso ao documento. De acordo com a revista Veja, o depoimento de Valério, prestado no Departamento de Investigação de Homicídios de Minas Gerais, reproduz um suposto diálogo com o empresário Rona Maria Pinto em que este teria apontado o ex-presidente da República como cabeça da morte de Daniel. Preso em Minas Gerais desde que foi condenado como operador do esquema em 2013, Valério teria dito ao MP que Lula e outros integrantes do PT foram chantageados por Pinto, que ameaçava implicá-los na morte de Daniel. O ex-presidente, então, teria avalizado o pagamento ao empresário para evitar que fosse apontado como responsável pelo crime. Por considerar graves as informações colhidas, o promotor Roberto Aire Filho, ainda segundo a Veja, teria encaminhado o depoimento de Valério ao GAICO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Pinto, condenado na Operação Lava Jato em 2016, refutou as acusações e afirmou que o operador do mensalão propaga mentiras para conseguir benefícios penais. O interessante é que o Marcos Valério, gente, para quem não lembra, é o cara que acendeu o pavio do estopim que causou essa explosão da Lava Jato. Foi graças a ele que todo o castelo da corrupção veio por água abaixo. Graças no sentido assim, ele é quem foi o cara que chegou lá e pá, soltou o verbo. Eu lembro, inclusive, numa das CPIs lá, ele falando e um deputado, não foi deputado, foi um senador na época, que apontou o dedo, mandou ele, né, chamou ele de mentiroso, aquele negócio, tudo lá. O cara tava na CPI, né, integrante, e começou a pressionar ele lá. E ele virou pro cara e disse: ó, e você tá envolvido também, tá, o seu nome tá na lista, vai chegar. E foi um pau que resultado. O cara também se lascou nessa daí. Vários nomes que estavam ali presidindo a CPI, que estavam integrantes da CPI, estavam envolvidos no nó. E Marcos... foi uma das melhores CPIs que eu assisti. Deixa eu ver aqui. O Aire Filho, por sua vez, em entrevista ao site da versão brasileira do jornal É o País, confirmou o envio do depoimento colhido de Valério ao GAICO, mas relatou jamais ter ouvido a delação que implica Lula como mandante do crime. Na minha frente ele não falou isso. Depois teve um outro depoimento que ele prestou só para o delegado do DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, de Minas Gerais. Cadê aqui? Onde foi que eu parei? Aqui. Não sei se para esse delegado ele falou alguma coisa, disse o promotor ao El País. Já o PT, em nota oficial, negou as informações e disse que acionará a justiça contra a Veja. Marcos, só aqui para interessante, né? Você vê, o PT quer acionar a justiça porque a Veja falou isso do Lula, né, que está preso. Agora, quando o Bolsonaro quer acionar a justiça por qualquer calúnia, como por exemplo a ação da mídia em relação ao porteiro e outras coisas mais, aí é cerceamento, aí o Bolsonaro está agindo com autoritarismo, né? Quer calar a boca da imprensa, mas no caso aqui eles vão acionar. Bom, Marcos Valério cita Lula como um dos mandantes da morte de Celso Daniel, diz Veja. É o título aqui da matéria, né? Marcos Valério cita Lula como um dos mandantes da morte de Celso Daniel. É o título da Veja. E aí encerra aqui a matéria. Gente, eu não vou comentar porque a matéria é longa, né? Eu já fiz 2 matérias grandes hoje, tá bom? Né? A gente também tem que... Vocês também precisa ter, né? Enfim. Então tá aqui. O procedimento desde a morte
até como as coisas estão. Para quem não sabia, o caso do Celso Daniel agora está por dentro das informações. Canal Brasil Notícias, foi galerinha, deixa o comentário de vocês, quem quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo, uma conta bancária, a gente precisa muito. Fui galera.